Salve, salve minha gente, tá começando mais um quadro Valfré Comenta. Hoje não é podcast, hoje é para comentar. Isso mesmo, hoje é reflexão e vou refletir com vocês a capacidade de ressignificação, de transformação que a arte ela oferece. Então vem comigo para mais um quadro Valfré Comenta. Solta a vinheta, Guilherme. É isso aí, gente. Ouvimos muito na sociedade de que a arte transforma, né? E essa transformação a gente pode pensar num termo de ressignificação. E aí eu vou propor aqui um caminho, uma trajetória para a gente conseguir compreender um pouco melhor isso, né? Que vai passar por alguns estágios. O primeiro estágio seria que a obra em si ela tem que ter essência. Né? O que uma obra o que significa uma obra de arte ter essência? E quando eu estou falando aqui em obra de arte, eu estou falando de todas as artes possíveis, né? Seja ela qual for, dança, teatro, música, literatura, cinema, fotografia, pintura e por aí vai. Toda expressão humana, independente da forma que está sendo usada. Então, uma obra de arte que tem essência, basicamente é uma obra de arte que foi bem elaborada, vamos dizer assim, que tem intenções, que tem doação de quem está fazendo, que tem sinceridade, que tem simplicidade. É uma obra que ela entrega um conteúdo reflexivo, um conteúdo lúdico, um conteúdo que nos transpassa, né? Então, ou seja, quando a gente lê um livro, ouve uma música, vê uma peça, seja qual for o contato que a gente tem com uma obra, e ela causa a vontade de novamente estar em contato. Ou seja, você tem aquele contato e permanece o desejo de querer voltar àquela sensação, né? Você entrou em contato, você ouviu uma música, ela te emocionou, você viu um filme, ele te emocionou, você lê um livro, ele te tocou e você fala, poxa, eu preciso novamente acessar aquela sensação, porque foi uma sensação muito interessante, uma sensação que me causou reflexões que eu ainda não tinha tido. Então, uma obra que tem essência é uma obra que vai nos causar, de alguma forma, um deslocamento do nosso cotidiano. Em resumo, seria isso, ok? Ou, de outra forma pensando, seria tirar a gente diretamente da razão e nos elevar para uma condição mais intuitiva, mais sensitiva, de interagir com o nosso lado sensível que cada um de nós possui. Um segundo estágio seria toda obra de arte, ela é direcionada para alguém. Então a gente tem obras de arte que são direcionadas para um público específico, né? Às vezes, o público infantil, um público que tem uma necessidade especial, um público idoso, um público que mora em uma determinada comunidade. Porém, nós temos uma obra que também é mais ampla, uma obra de arte que vai chegar a todo humano. E aí, essa obra em específico, para mim, ela é mais cara e é essa obra em si que vai ser uma obra mais potencializadora nesse processo de ressignificação, ok? Nesse processo de transformação. Por quê? Porque ele não está fechado a um tipo, a um perfil específico de pessoas. Ele está direcionado ao humano. Então, uma obra, o segundo estágio, é pensar uma obra que ela transcende um perfil de público e ela chega para qualquer pessoa. Basicamente é isso. Então a gente pode pegar grandes clássicos da literatura, da música, do teatro, da poesia, independente da língua, você entra em contato com aquela obra, independente da época histórica, e aquela obra te abala, né? Te abala. Terceiro ponto seria pensar, então, depois de tudo isso, por que ela ressignifica, ok? Por que a obra bem composta ela ressignifica, então, a nossa condição humana, a nossa percepção, né? Então, primeiro ponto seria pensar que a obra, como eu falei anteriormente, ela nos tira do lugar comum, tá? O que seria tirar a gente do lugar comum? Tirar a gente da condição racional de pensar, tem que pagar boleto, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Não, a obra ela te
abraça e ela te leva para uma nova condição. Então ela te tira da condição comum, do cotidiano. Primeiro ponto, né? Ela lhe permite vivenciar e perceber o mundo de uma outra perspectiva, tá? Então, o que seria basicamente isso? Você lê, você cresceu na região sul do país, teve X e X oportunidades e você lê uma obra que se passa no sertão do Nordeste, como o Alto da Compadecida, pegando esse grande clássico, e vai te causar uma percepção sobre o Nordeste, sobre o brasileiro que você nunca tinha tido. Ok? Você lê um livro escrito, sei lá, na África, e você tem um conhecimento e um acesso àquela cultura que você nunca teria tido antes. E de alguma forma aquilo dali passa a fazer parte da sua vivência, da sua memória, da sua percepção de mundo. Acabou. Você entrou em contato, aquilo faz parte da sua memória. Né? A gente consumiu, a gente interagiu com a obra, ela passa a fazer parte do nosso repertório. Então, dentro desse processo, por que ela ressignifica? É por essas condições que nos coloca a olhar para o mundo e percebê-lo de maneiras distintas, a viver histórias, a imaginar condições e contextos históricos e temporais totalmente diferentes da realidade que a gente vive, né? E uma condição geral de tudo isso é que a obra ela permite ao ser humano a expansão do olhar, ok? O que seria a expansão do olhar? É expandir para além da nossa realidade. Com esses exemplos que eu dei, eu acredito que já dá para ficar um pouco mais claro isso. Um quarto ponto seria, né, não basta a existência da arte se não nos permitimos a esse encontro. Então, ou seja, a arte ela faz o seu trabalho, ela tem uma boa elaboração e etc, né? Mas se a gente não se permite a ir ao encontro, e aí eu falo agora do papel do público nesse processo, não vai adiantar muito. Né? Se eu fico preso, acomodado nas minhas crenças, nas minhas limitações, nas minhas ideias políticas, religiosas, né? Sexuais, tudo isso vai limitando a nossa condição de poder se permitir vivenciar e acessar uma obra que está para além daquilo que eu acredito. Né? Então, exemplo, vamos pegar uma pessoa que trabalha na área de advocacia e ela só lê sobre direito, ela não se permite a ler sobre outra coisa. A gente pode pegar uma pessoa da área da medicina, a mesma situação. Né? A gente pode pegar uma pessoa que é mais humilde ainda, que não teve uma formação e etc. E também não se permite a comprar um livro porque não foi instruída a ter hábito de leitura. Né? Ela não se permite a ver um filme porque ela acha que aquilo é desnecessário. Né? Eu tenho pessoas próximas que são assim. Eu conheço pessoas da minha família que são assim. Né? Então, ou seja, como é que a gente consegue se permitir a viver coisas novas em direção à arte? A arte ela está aí. Será que eu estou me permitindo ir ao encontro? Né? Ir ao encontro. Poxa, aquilo me incomoda, não quero acessar aquilo e etc, porque eu discordo daquilo. Ok, tudo bem, mas vai lá e se permite primeiro. Se permite primeiro. Se permita sentir primeiro. Porque será que as ideias que a gente acredita, será que elas são um ponto final mesmo da existência? Será? Será que aquilo que acredita, aquela verdade, ela é o ponto final, ela é única, é definitiva? Ou será que eu posso perceber o mundo e olhar ele em outras versões? Né? Então esse é um ponto que permite a gente refletir a condição do espectador. Um outro ponto que eu gosto aqui, que já está em diálogo, né, é a nossa capacidade de perceber a obra. E aí, eu, enquanto público, interagindo com a obra, eu tenho que me permitir sentir a obra. Poxa, eu estou olhando para isso daqui, não estou entendendo nada, mas isso está me atravessando tanto, isso está me tocando tanto, eu estou ficando tão emocionado com isso. Olha de novo, ouve de novo, escuta de novo, perceba de novo. Uma hora você vai começar a elaborar coisas sobre aquilo. Tem coisa que a razão não dá conta, que na maioria dos casos a obra de arte ela vai nos invadir pelo campo da imaginação, é pelo campo da sensação, e aí a razão ela não dá conta mesmo. Me explica a obra. Então, posso te dar uma aula sobre a obra, mas e aí? Será que é isso mesmo que precisa?
Será que se a gente vai pelo campo da sensação primeiro e se permite a sentir a obra, isso não vai ser mais agradável no sentido da interação entre público e obra, né? Esse processo, esse caminhar está inteiramente conectado no processo de ressignificação que uma obra causa, seja uma obra em espaço urbano, seja ela em qualquer que for o formato e plataforma, seja ela qual for a linguagem. O ponto é, a obra nos oferece um novo estado, né, de olhar para o mundo. Que estado? Um estado interior nosso, né? Ela oferece uma condição interior para que a gente possa sentir aquela condição, aquele estado perceptivo, e você passa então a olhar para o mundo e elaborar a história e ler o mundo a partir dessas condições, dessas categorias, vamos dizer assim, né? Daquilo que você ainda não tinha vivido. E aí, para chegar no final, né, a transformação que a obra oferece, ela pode passar batida, né, se a gente não se coloca nessa condição de sentir. Então a obra fez, o artista fez, houve um evento na sua comunidade, você não quis nem ir lá ao encontro, né? Ou você foi, mas você estava inteiramente fechado para sentir aquilo que estava acontecendo ali, né? Então uma mão dupla. Não basta só o artista fazer, não basta só o público fazer, uma mão dupla, né? E a obra em si, ela tem que atravessar. Ela tem que atravessar. O papel maior é da obra, primeiramente. Ela tem que chegar e nos tocar, e nos invadir, e nos convocar a esse curso. Que curso? Esse curso da vibração que a obra traz, dessa ressignificação de percepção do mundo que a obra traz, né? Então a obra ela tem um papel crucial. Porém, o público também tem um papel, que é se permitir ao encontro desse curso. Então isso é um pouco uma reflexão que eu queria colocar aqui para vocês nessa reta final de ano, que eu acho que cabe umas reflexões assim. Estamos aí chegando ao Natal, chegando ao fim de 2023 e pensar como é que podemos adentrar um 2024 onde que a gente se permita, de alguma maneira, vivenciar novos encontros distintos para além daqueles lugares comuns que a gente já viu, né? Se permita. E tem uma coisa que ninguém pode fazer pela gente, é esse ato de se permitir a viver coisas novas. E a arte é um universo vasto para isso. É isso. Feliz Natal para todos e todas. Seguimos juntos, vivenciando coisas que vão além da nossa realidade. Porque é assim que a gente renova e alimenta o humano que está em nós. Um grande abraço.